Salvador tem igrejas barrocas. O Rio de Janeiro tem palácios imperiais. E as cidades que importavam do Brasil colônia têm casario colonial. Como São Paulo era pequenininha, modesta, demorou para desabrochar, pode-se falar que este aqui é o monumento à virada paulistana. E é Fabril. Sim, a Casa das Retortas representa o momento que São Paulo estava a um passo de virar um imã para imigrantes de todo mundo e para virar uma potência fabril industrial. É daqui que saía o gás para iluminar a cidade. É um dos prédios mais impactantes de São Paulo, em arquitetura e história, e está vazio há décadas. Estou aqui no primeiro gasômetro da cidade, a Casa das Retortas. Retorta era o recipiente do carvão que vinha de Santa Catarina, nos Estados Unidos, para iluminar os 500 primeiros lampiões de iluminação pública em São Paulo. Este lugar ficava na Chácara da Figueira, que pertencia à Marquesa de Santos, aquela. Dom Pedro II deu a concessão de iluminação pública e do gasômetro para uma companhia inglesa, que foi chamada São Paulo Gas Company. Em 1872 surgiu a primeira Casa das Retortas, sim, no Império. Mas a cidade crescia tanto e todo mundo queria trocar a iluminação à base de óleo de peixe por carvão que o negócio se espalhou. E esta segunda sede, onde eu estou agora, é de 1891. O Brasil tinha acabado de virar república. Quando os ingleses começaram a iluminar a cidade, houve bandas de música para celebrar a iluminação da Catedral da Sé, que não é aquela atual, era uma igreja bem menor anterior. O Jardim da Luz também foi iluminado, e a sede do governo do estado. E os operários deste gasômetro fizeram o primeiro jogo de futebol no Brasil. Sim, eram operários ingleses que ensinaram o esporte da bola para os brasileiros de então. Este prédio é um testemunho silencioso do vilarejo de São Paulo se transformar na atual metrópole. Sim, quando ele ficou pronto, ainda não havia mercado municipal, nem a atual Catedral da Sé, nem boa parte dos prédios que você conhece que se acham antigos. Sim, o Palácio das Indústrias veio depois, o Banespão, praticamente todos os prédios ao redor. Aqui era a borda da cidade. Sim, quando este prédio foi inaugurado, São Paulo tinha 60 mil habitantes, pouco mais do que a atual Paraty. Sim, São Paulo tinha o tamanho de Paraty. E foi colocado numa área distante do centro de São Paulo, na margem do rio Tamanduateí, que já começou a ser poluído naquela época. Nem a 25 de março ainda era o polo de compras, que seria transformado uma década depois. Em Nova York, um prédio assim já teria sido transformado em apartamentos de luxo. Em Londres, já teria sido prédio de escritórios, ou museu, ou tantos outros usos. Mas mesmo a vizinha Buenos Aires, com problemas permanentes econômicos, transformou um mercado assim num centro de incubadores de economia criativa. Sim, esse tipo de arquitetura é valorizado no mundo inteiro. Da China à Coreia, eu já fiz vários programas sobre isso. Sim, São Paulo, é hora de acordar. Muita gente deve reclamar que eu venho para esses lugares aqui tão decaídos e degradados. Mas olha, já tem influencer demais falando de torre espelhada e de prédio de luxo, que não tem luxo nenhum. E já tem político e urbanista que só atende a pedidos do seu partido político, só falando de bairro rico e das grandes dores de cabeça de bairro rico. Aqui no Brás, São Paulo nasceu.
Sim, o pátio do colégio aqui do lado. Aliás, a casa da Marquesa de Santos, onde ela via a sua chácara, também é aqui pertinho. História está aqui. E estamos numa área onde mais de 500 mil paulistanos passam por dia. Aqui tem metrô, fura-fila, terminal de ônibus, a 25 de março, ou seja, não falta gente. Tem uma concessão do Parque Dom Pedro, que algum dia vai sair, e o novo Sesc, que algum dia será inaugurado. Então vamos tomar um pouco de guaraná, um pouco de cafeína e acordar para a história de São Paulo. Esse lugar tinha que ser conhecido por todo mundo. Como a autoridade no Brasil só pensa em fazer museu, não faltaram projetos aqui para museus. A Casa das Retortas ficou vazia no início dos anos 70, passou por um restauro, primeiro para ser Comgás, depois para virar Secretaria de Cultura. Mas a Secretaria de Cultura foi saindo daqui paulatinamente, até que em 2003, a então prefeita Marta Suplicy levou toda a Secretaria de Cultura para um prédio alugado em cima da Galeria Olito. E o prédio aqui ficou vazio, de 2003 até hoje. E aí projetos surgiram de Museu da Televisão, Centro de Referência da Moda, Museu da Cidade de São Paulo, Museu do Estado de São Paulo, que é o atual projeto, que começou a ser iniciado pelo então governador José Serra, que enquanto prefeito já queria fazer o museu aqui. Houve essa transferência, a Secretaria de Cultura encomendou um projeto a Pedro Mendes da Rocha, filho do Paulo, que é o que foi parcialmente construído aqui, a um custo de 80 milhões de reais à época. Mas a obra foi paralisada em 2010, quando descobriram, que surpresa, num antigo gasômetro, que havia muito óleo e derivados de petróleo no solo contaminado. E foram gastos 50 milhões de reais para descontaminar esse solo. E desde 2014 não tem obra nenhuma. Mas o gasto continua, porque houve várias invasões, saquearam os prédios e agora o governo do estado gasta milhares de reais capinando o mato e tendo segurança por duas entradas. Ainda que pela quantidade de lixo aqui da calçada, parece não haver manutenção nenhuma. Mas sim, é caro. Parece que a batata quente que mais pela nas mãos dos governos, a da Casa das Retortas, vai finalmente para nas mãos da prefeitura. Sim, o governo do estado, em 2023, anunciou que criaria aqui um centro de inovação, juntando moda, gastronomia e marcenaria, 3 assuntos caros ao Brás, mas nada andou. E agora a SP Parcerias e SP Negócios da Prefeitura de São Paulo estão sondando potenciais interessados de empresas que poderiam operar essas áreas aqui. De novo, moda, gastronomia e marcenaria. Será que uma universidade, uma incubadora? Problema, não se sabe ao certo quanto seria necessário para terminar as obras aqui. O governo fala entre 30 e 40 milhões de reais, o que pode ser 100 milhões de reais. É um imóvel tombado. Seria fantástico ter mais movimento aqui, mas o governo do estado e a prefeitura não podem repetir o erro monumental que foi feito com a antiga FEBEM. Eu fiz um vídeo recente no canal sobre a antiga FEBEM do Pacaembu, que foi leiloada por um valor de 160 milhões de reais. Só que os interessados fugiram ao descobrir que o edital não dizia o que é que podia se mudar ou não no bem tombado. Acredite, quem compra ou paga uma fortuna para ocupar um imóvel histórico quer saber exatamente o que precisa manter, o que pode ser demolido, onde pode colocar ar-condicionado, se pode ou não mudar a entrada. Se você coloca 100 milhões ou 200 milhões de reais num imóvel histórico e talvez vai ficar 5 anos esperando a burocracia decidir aonde a escada de bombeiros vai, é melhor construir do zero e muitos empresários fogem, têm alergia de imóveis históricos. Mas como eu prevejo o futuro,
especialmente o futuro imediato, eu já vejo muitos preservacionistas exigindo que esse muro, sim, que nem original seja tombado e que ninguém possa mexer. Olha, a Nossa Senhora do Urbanismo, o patrono dos investimentos econômicos, vê que esse muro só atrapalha a visão deste monumento histórico de São Paulo. Sim, se todos os carros que passam pela Avenida do Estado puderem olhar e admirar esse lugar, não só faz bem para o urbanismo, menos uma calçada erma com um murão vedando tudo, mas também para quem quiser investir aqui, se virar uma universidade, um centro tecnológico ou uma escola. Então, vamos tirar esse muro. Não vamos repetir a cretinice do Parque Augusta, onde o muro de uma escola privada, da qual não sobrou uma única sala de aula, impede que o paulistano possa olhar da Rua Augusta para o verde que está ali. Quem assiste ao canal já deve ter visto um vídeo chamado O Brás Coreano, onde eu mostro que uma área assim, em Seul, na Coreia, virou um grande centro de formação, pesquisa, divulgação e venda da moda de Seul. Mas aqui, por enquanto, não tem fluxo. Dá para ser otimista? Dá. Porque tem uma concessão do Parque Dom Pedro que promete transformar o Parque Dom Pedro num parque de verdade. Já houve várias promessas, eu sou mais cético, de se demolir alguns dos viadutos que transformaram o Parque Dom Pedro em algo muito mais sinistro que o Baixio do Minhocão, mas é bom pensar, se o mercado municipal tiver uma relação melhor com a rua, se os arredores do Sesc forem mais convidativos e seguros, se a Fundação Catavento se abrir mais, a Casa das Retotas pode ter um fluxo. E aí sim, mais empresários podem ter interesse em ocupar esse espaço. E você? O que você acha que deveria ser feito aqui? Mas pensando como adultos, é uma obra caríssima, vão sair uns 100 milhões de reais no mínimo para colocar este lugar funcionando. E o que é que pode ter fluxo de caixa, dinheiro entrando e movimento, se possível de manhã, de tarde, à noite, no final de semana? Que não seja mais uma repartição pública, ou mais um centro cultural, como aqui no centro há dezenas, que às 6 da tarde já fecham. Que pode ter aí rendas diferentes que independam do prefeito X, do prefeito Y, do partido político que gosta ou não, ou do que fica bravo com o projeto que foi iniciado pelo adversário, pelo rival. Comenta e compartilha com os amigos, porque a cidade merece muito mais audiência.